Olá, tudo bem? Vamos falar sobre quando Deus começar a falar com você, porque Deus pode falar somente através da Bíblia. Você vai ler e vai sentir, eu abri a Bíblia e Deus falou comigo. Fui no culto, Deus falou comigo. Mas do Velho ao Novo Testamento, anjos aparecem, Jesus aparece, tem manifestações sobrenaturais e Deus pode aparecer para você, tá? O que fazer? Você pode provar, Deus pode, tá? Porque a gente vai ler lá em Juízes 6, servidão sobre dos midianitas sobre Israel, né? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, então os problemas para Israel, ou no caso, o novo Israel, que são os cristãos, né? Que o Senhor Deus nos considera como a oliveira brava que foi enxertada na boa oliveira, que nós fomos enxertados no mesmo Deus dos hebreus. Então, nós somos o novo Israel, né? Somos filhos por adoção de Abraão. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, o crente tem que ver assim, é aprovação, perseguição, ou eu desagradei a Deus e Deus se irou e deu força para os meus inimigos me destruir. Que tem isso, né? E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento, né? Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos. A gente sabe que praga de gafanhoto come tudo, come até a casca das árvores, né? Em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que eu falei que tem a oração e tem o clamor, né? Na hora do desespero, da fome, do sendo roubado, eles clamaram e pediram socorro para Deus. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não me destes ouvidos. Então, quando o profeta vem, agora tem muitos profetas aí, né? Até os exponenciais aí, o Reginaldo Rolim, o pastor Sandro. E a gente fica toda feliz. Ai, profeta. Gente, quando vem o profeta é porque a nação errou, porque o povo errou. E tá ali, ou se arrepende ou a coisa vai ficar feia. Ou já tá feia, né? Aí tá lá no 11. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Aí o que aconteceu aqui? O Gideão lá, eu vou pular para o 17. E ele disse: Agora, se tenho achado graça aos teus olhos, me dá um sinal de que és tu que fala comigo. Então, se tu quiser pedir sinal de Deus, se tu estiver vivendo assim, não tenho certeza, que a gente fica assim, meu Deus, será que isso é de Deus? Sempre compara com a Bíblia. Deus nunca vai mandar tu roubar ninguém. Deus nunca vai mandar tu fazer uma coisa errada que é contrária à palavra dele. E aí, mesmo assim, se tu vê que tu veio assim, que as pessoas dizem, uma premonição, ou um sentimento, ou como você chama, não sei, uma revelação, cada um chama de um jeito, né? Depois a gente vai acabando falando o crentez, né? O evangelês, sei lá como é que eu vou falar. E a gente fala revelação.
tá? Tive uma revelação, mas não tenho certeza. Faz prova de Deus. Ora, busca em Deus, porque Deus não se ofende se você não tem certeza. Porque Deus sabe do seu coração que você quer agradar a Deus, entendeu? Então aqui o anjo apareceu e falou para ele que ele ia livrar o povo. Como ele era o mais novo da família, e ele era o mais pobre, ele era assim, sempre tem um na família que ninguém dá nada por ele. Ele era o que ninguém dava nada por ele. E Deus escolheu ele para libertar a nação dele. De um povo numeroso, um povo forte que estava oprimindo a nação. E aí na cabeça dele, isso aí não faz sentido. Então, por isso ele perguntou, será que é o Senhor mesmo? Então, eu vou ler também Malaquias 3:10, tá? Que é outra vez que Deus manda, que Deus diz, pode fazer prova. Faz prova, não tem certeza? Faz uma prova para ver que sou eu mesmo, que estou falando contigo. Deus não se ofende, tá? Porque às vezes as pessoas chegam e ficam com medo. Ai, mas daí eu vou incomodar Deus. Gente, Deus não é... Como é que é? Deus não é... Eu vou dizer, a pessoa que tudo ela se ofende, sabe? Deus não é machucadinho, não é dodóizinho. Deus é Deus, ele não tem esses problemas. Então, a gente às vezes olha para Deus, e Deus é espírito, né? E a gente espera que Deus tenha os sentimentos bobos que a gente tem. E Deus não é bocó igual o ser humano. Deus não é afetado, entendeu? Ai, Deus vai ficar de certo no trono. Ai, nem sabe se sou eu, se não sou, fica fazendo prova. Não. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não é assim. Se quiser fazer prova, Deus está tranquilo, entendeu? Porque às vezes a mente da gente engana a gente. O mal, né? Que a gente tem medo de falar o diabo, mas o diabo também fala. O diabo lança seta no pensamento da pessoa. E Deus fica até feliz que tu fique em dúvida. Ué, vamos ver, é Deus, não é? O que é? O que é isso? Será que sou eu? Será que é o meu coração? Porque a palavra de Deus também diz que o coração da gente é enganoso. Então a gente não pode se guiar pelo nosso coração. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Nosso coração é corrupto. Quem o conhecerá? Tá? E daí só para complementar Malaquias 3:10. Deus fala sobre o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, quer dizer, a igreja. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso. Quando ele fala dos exércitos, é Deus de guerra, Deus que não perde batalha. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção qual que não haja lugar suficiente para recolher. Então Deus até gosta, entendeu? Deus não gosta de desrespeito, claro. Aquele caso lá que fizeram no carnaval, aquela falta de respeito, teatro sem respeito, sabe? Não é coisa sem noção de louco, sem respeito, gente nojenta. É tu com todo o respeito diz, ó Deus, me dá uma confirmação. Às vezes daí tu ora e não sai falando também. Eu tô pedindo uma confirmação, porque se é Deus, não sai espalhando. Deus falou contigo, tocou em ti, tu sentiu aquela voz que falou no teu íntimo. Aí tu vai no culto, por exemplo, e diz, ora em silêncio assim, não precisa falar. Diz, Deus fala comigo. Às vezes lá no culto, na palavra, eles vão abrir e a palavra de Deus lá na Bíblia vai falar contigo. Entendeu? Aí tu tem uma resposta, porque Deus responde a gente, tá? Deus é um ser, é um ente. Deus é um ser, ele é uma vida, ele tem raciocínio, porque ele nos fez a imagem e semelhança, ele tem raciocínio, ele conversa com você. Outra coisa, a pessoa que fala muito sozinha. Você já viu pessoa que fala sozinha? Muitas vezes ela pode estar falando com Deus e às vezes até com o diabo, de falar sozinho. Então, Deus conversa muitas vezes contigo. Tu tem uma ideia assim, tive uma ideia, ele tá fazendo um serviço no teu trabalho, não tá funcionando, e aí vem aquela ideia assim, é Deus falando contigo. E aí se é uma coisa assim, meio que tu não tem certeza, porque como eu falei, pode ser Deus, pode ser o diabo, tá conversando contigo, aquela vozinha na mente. Sempre o desenho animado que aparecia um anjinho e um diabinho, um de cada lado, isso mesmo. Aí tu vai lá na palavra, tu ora e diz, Deus, é tu? É o Senhor? Quer dizer, tu não, a mania de falar tu. É o Senhor que tá falando comigo? Não tem problema, faz prova, Deus. Se é o Senhor, alguém vai tocar nesse assunto. Vamos em tal lugar, daí se você mora com alguém,
seu marido, você que é homem, sua esposa, ou você que é solteiro, um familiar. Bah, se for Deus que mandou eu ir para tal lugar, para viajar, para passear, essa pessoa vai me confirmar, mas eu não falei para ela. Daqui a pouco a pessoa vem e diz assim, bah, vamos lá. Aí tu, ó, confirmou, entendeu? Mas não precisa falar, tu pode fazer esse tipo de oração no teu pensamento, tá bom? Era só isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim perdidas, em dúvida. E não é bem simples. E não se ofenda, não se ofenda não. Você não ofende Deus, você não entristece em Deus com esse tipo de coisa. Deus até gosta porque daí é um relacionamento e aos poucos tu vai conhecendo mais a voz de Deus. Aos poucos ele vai se tornando uma pessoa mais próxima de ti, tu vai te aproximando dele e vai desenvolvendo, e quando vê tu já tá lá na frente, mas começa devagarinho, com cuidado, que ele é Deus, ele tá junto da gente, mas ele não deixa de ser Deus. Então, com muito respeito, sempre orando em nome de Jesus, mesmo que seja em pensamento, diz em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, com muita reverência, com muito respeito, mas que Deus é maravilhoso e ele ama você sempre, 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 tá bom? Beijo, até mais.